Beleza, senhoras e senhores, estamos aqui para uma aula de geografia, porque amanhã temos geografia e história, porque já não basta ter ali uma prova com conteúdo imenso, a gente tem que ter duas. Maravilha. Bem, vamos lá, né? Fazer o quê? Começamos agora com geografia. Alright? Vamos embora. Globalização. O que é globalização? Aqui vocês podem acompanhar conosco 4 conceitos de globalização. Sinceramente, é desnecessário, né? Quer dizer, 4 não, né? Aqui a gente tem 4, 5, 6 referenciando a globalização. É porque esse daqui é mais um exemplo, né? Então, tipo, foda-se. Mas, vamos lá. Vamos falar o que é realmente importante para não perder mais tempo. Globalização é tornar global o que antes era regional. É expandir pelo mundo um produto, uma ideia, um serviço, um conceito, a cultura. Então, globalizar é você pegar algo que antes era do seu estado, da sua cidade, do seu país ou do seu continente e levar para o mundo. Por exemplo, Doritos, os nachos, né? É algo ali mexicano que hoje em dia está em todo lugar do mundo. Você pode ir para o Japão, vai ter um mercado ali que vai ter um Doritos de wasabi. É ruim pra caralho, mas existe, né? É o efeito da globalização. Eles pegaram algo mexicano, levaram para todo mundo e, de acordo com qual parte do mundo, qual país, qual continente esse item foi levado, eles adaptam, né? Aí que fala Coca-Cola, programas de TV como The Voice, MasterChef, Big Brother, entre outros. Ah, Se você quer um outro conceito para a globalização, pode dizer que é um processo de intensificação das relações entre os países existentes de todo mundo. Em resumo, em palavras simples, é basicamente todos os países do mundo se relacionando de um modo ainda mais amplo. Todos os países do mundo estão chegando ali um do ladinho do outro e conversando muito mais. É como se antes o mundo fosse uma sala com 30 alunos, em que cada aluno só falava com quem estava sentado perto dele. Agora, com a globalização, você que senta na última cadeira, no último canto, encostado na parede, consegue falar com o cara que senta na frente do professor. Isso aí vai acontecer no setor econômico, social, cultural, político. Acontece em todos os setores, todas as esferas da sociedade. Isso daí vai estar acontecendo. Tudo bem? Ah, integração de mercado. Então, a integração de mercado dá para você dizer aí que é os mercados interagindo entre si. Como assim os mercados interagindo entre si? Você tem um mercado japonês mandando coisa para o Brasil, mandando coisa para a Índia, mandando coisa para todo lugar do mundo, né? Isso é integração de mercado. Enquanto o Brasil também manda lá para o Japão, nada impede isso, né? Mercadorias, pessoas são aproximadas, os mercados interagem entre si de modo mais forte e próximo. Foi o que eu falei aqui, né? A ruptura das fronteiras buscou expandir negócios para mercados ainda mais emergentes, normalmente mais distantes. Então, é com essa quebra da fronteira que a globalização causou, ou seja, a partir de agora você não tem mais um limite. Você pode falar com o cara que está do outro lado do mundo. Você não tem que mandar uma carta e esperar 10 dias. Você pode falar com o cara exatamente agora, instantaneamente, né? Com essa quebra dessas fronteiras, mercados que antes seriam impossíveis de acontecer, como por exemplo, você comprar uma roupa da Shein, que uma criança lá foi escravizada para fazer essa roupa, você não conseguiria fazer isso 200 anos atrás. Agora, com essa fronteira menor, com essa fronteira quase inexistente, você consegue comprar não só uma, mas 10 coisas da Shein e, tipo assim, isso chega na sua casa em menos de um mês, né? A não ser que seja os Correios, porque aí vai ficar parado ali em Curitiba por no mínimo 3 meses. Isso é louco, não compensa.
Territórios ultrapassaram oceanos. Então agora o oceano, o céu não é mais um problema, não é mais o limite, né? A globalização vai surgir nas grandes navegações. As grandes navegações foi o que fez com que os países que antes interagiam só entre os seus vizinhos agora se relacionassem com países que estão tipo a um mar de distância, literalmente. Então agora o cara que estava ali na Europa e era só isso, era só França, Espanha, Alemanha e no máximo ali o Inglaterra, agora isso está mais perto, tá? É mais palpável, é algo que você consegue imaginar. Com as grandes navegações, o que você consegue imaginar cresceu muito mais. Agora você não imagina só até um Reino Unido, uma Alemanha. Você consegue imaginar uma África, uma Ásia. As grandes navegações foram o que proporcionaram tudo isso. A Revolução Industrial colaborou ainda mais, porque foi com ela que a globalização começou a tomar forma, a se desenvolver, né? A Revolução Industrial foi o que ampliou ainda mais esse horizonte, criou novas possibilidades de coisas a serem feitas. Tudo bem? Tá. E aí isso levou ao início do processo conhecido como mundialização. Não entenda errado. Mundialização pode ser dito como globalização, mas globalização não pode ser dito como mundialização. Vão ter autores que vão tratar isso como sinônimo? Sim, só que é importante saber uma pequena diferença. A mundialização, podemos dizer que é o início da globalização, é uma parte pequena dela. Criou um mar de novas oportunidades. Exatamente, é um mar de novas oportunidades. A mundialização, sendo específico, vai dizer respeito aos aspectos comerciais, aspectos econômicos. Ou seja, mundialização agora é o cara de Portugal conseguir fazer comércio com um cara aqui no Brasil. Você tem uma lojinha de roupa em Portugal, eu tenho uma lojinha de tecido no Brasil. Eu consigo agora fazer comércio com você. Mas a mundialização diz respeito apenas a isso. A globalização já é mais ampla, não é só eu comprar, eu vender para você. Ela diz respeito a eu aprender da sua cultura, eu comer algo que vem do seu país, eu conseguir chegar no seu país mais rápido. Vai ter autores que vão utilizar como sinônimo, ou seja, tratar os dois como a mesma coisa, como eu falei, mas é interessante você saber essa pequena diferenciação que você tem, que existe. A consolidação de tecnologias como a eletricidade e o navio a vapor também colaboraram para que a globalização se desenvolvesse com os grandes avanços tecnológicos, necessidade de expandir o fluxo comercial entre as nações. Então, vão ser criadas novas tecnologias. Você vai ter ali a máquina a vapor, que não vai ser usada só para o navio, mas também nas indústrias, aumentando ainda mais a produção. Quer dizer, agora eu consigo comercializar com um cara no Japão e um cara no Brasil. Eu consigo fazer comércio com um cara que está lá na casa do caralho. Então eu preciso, tipo, produzir mais, porque agora eu não vendo só pra tiazinha Josefa que mora ali na esquina. Eu vendo pro Tião, que mora no Brasil, e eu vendo pro Hashiguchi, que mora no Japão. Então agora eu tenho que produzir mais. E transportar mais rápido. Então tem a criação ali da máquina a vapor, que vai originar fábricas a vapores, locomotivas e navios a vapor, entre outras coisas, né? Então, os avanços tecnológicos foram o que, de certo modo, ajudaram a globalização, a mundialização a acontecer. E aí, hoje em dia, com você tendo um celular na palma da sua mão, você pode ligar para a pessoa, você pode mandar um zap, você tem internet, você tem a tecnologia a informática, você tem a inteligência artificial e muito mais. Isso acelera ainda mais. O que antes tinha ficado mais rápido, agora tem instantâneo, né? A partir do momento que você aperta ali o botão comprar, lá na China, do outro lado do mundo, já tem um estoque que começou a se movimentar, pegou a sua caixa e já despachou, já tá vindo para o Brasil.
Mesmo que o correio não saiba o que isso significa, né? Que sua encomenda ficando parada um século. Enfim. O processo de globalização pode ser estruturado em 4 fases principais. Que fases principais são essas, cara? Primeira fase, que é o que a gente estava acabando de falar, era a primeira revolução industrial, as grandes navegações, o pessoal, os europeus descobrindo o resto do mundo, os europeus se arriscando, se jogando no mar. Ela se relaciona ao capitalismo comercial, ou seja, a primeira fase do capitalismo, capitalismo mercantilista, e a primeira fase da DIT, ou a Divisão Internacional do Trabalho, né? É basicamente o grande início de tudo. A segunda fase, observação importante, a primeira fase da globalização, você também pode chamar ela de mundialização, porque nela é basicamente só comércio e economia. Não tem tantas questões culturais, políticas envolvidas. A segunda fase vai acontecer ali outras revoluções industriais, tudo bem? E além dessas outras revoluções industriais, você vai ter ali o capitalismo industrial, ou seja, a partir de agora você tem indústrias ainda mais avançadas com as outras 2 revoluções industriais, e o capitalismo financeiro, ou keynesianismo, que vai acontecer depois da quebra da Bolsa de Valores. Você tem a DIT clássica, que é uma reformulação ali da forma do imperialismo, e o evento provavelmente mais marcante, a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra, o capitalismo financeiro e industrial e a DIT clássica são os grandes marcos dessa segunda fase. Capitalismo industrial porque ela pegou ali o meio para o final da primeira revolução industrial, pegou toda a segunda revolução industrial e chegou a pegar um pouquinho do início da terceira revolução industrial. Terceira e quarta fase é o nosso capitalismo informacional, né? Ou seja, é o início das tecnologias que a gente tem hoje. É o início desse dispositivo que você tem aí na sua mão chamado celular, que você usa aí para ficar vendo TikTok 24 horas por dia, e aí chega a semana de prova e você vai lá e aula de geografia, globalização. Não julgo, eu também faço isso. E a nova DIT, que é a nova divisão ali do Internacional do Trabalho, tentando ser, entre aspas, mais justa, que a gente sabe que não é assim que funciona. Agora, falando especificamente sobre a terceira e quarta fase, porque o capitalismo industrial, no liberalismo, ou o capitalismo informacional, perdão. O capitalismo informacional, no neoliberalismo, a nova DIT, isso daqui são coisas que estão presentes na terceira e na quarta fase. Mas vamos para as especificidades, né? A terceira fase é o pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a segunda fase foi ali durante a Segunda Guerra Mundial e um pouco antes. A terceira fase foi quando a Segunda Guerra Mundial acabou e você tem o início de uma outra guerra, a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética disputando os polos capitalistas e socialistas, corrida armamentista, corrida espacial, você vai ter ali a queda do Muro de Berlim, porque a Alemanha foi dividida em capitalista e socialista. Você vai ter o fim da União Soviética, e aí você vai ter ali surgindo Rússia, Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia, né? Esses diversos países. E aí é o início do capitalismo informacional, dessas novas tecnologias. E a quarta fase é o pós-Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria, iniciamos a quarta fase. É a tentativa de uma nova ordem mundial. A partir do momento que você não tem mais Estados Unidos e União Soviética disputando, surgiram outros polos. Agora é Estados Unidos, é Rússia, é China, é Reino Unido, é Alemanha, são N países disputando por riqueza, por recursos, por matéria-prima.
Isso é a quarta fase. É essa disputa entre vários países e a tentativa de um governo que vai tentar, de certo modo, controlar todos os países. Um exemplo que a gente pode dizer dessa tentativa é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Você tem leis que se aplicam para todos os países. Você tem crimes de guerra, você tem inúmeras coisas. E você se pergunta, tipo, o que vai impedir um país de, durante a guerra, usar uma arma nuclear? Quer dizer, o que tem na ONU é só um papel que está escrito, olha só, não use armas nucleares em guerra. Isso daí vai matar muita gente. Por favor, consideração, né? Se Hitler vivesse hoje em dia, ele chegaria ali, olharia isso e falaria: foda-se, manda a bomba. Isso se a Alemanha tivesse uma bomba, né? Então, tipo assim, o que você tem que pensar é que é uma tentativa. Não necessariamente vai estar sendo exercida completamente. Parcialmente ela ocorre? Sim, parcialmente ela ocorre. Temos leis aí que 194 países, 193 países assinaram e estão concordando, estão aplicando. Temos os acordos aí pelo meio ambiente e tudo mais. Isso é uma aplicação dessa tentativa de um governo mundial. É bem One Piece. One Piece. E aí, tipos de globalização. Globalização econômica, com foco nas relações comerciais, no processo econômico e social, mais a integração de países. Basicamente, é o objetivo de realizar comércio. Você vender e comprar. As trocas financeiras e comerciais sem restrições ideológicas. O que isso quer dizer? Estados Unidos, Irlanda e Marrocos. Ou Irã. A escolha é sua. Cara, Irlanda é um país tranquilão, tal, desenvolvido, bacana, país legal. Estados Unidos é um país que tipo assim cria diversos conflitos para buscar novos territórios, novas matérias-primas. E Marrocos ou Irã, tanto faz, são países ali caóticos do Oriente Médio, com costumes que você vai olhar e vai falar, mas que porra é essa? É, países ali que no Oriente Médio, um cara é normal, o cara ter 5, 6, 7, 10 esposas. Que você vai olhar e falar, puta que pariu. Mas, independente dessas diferenças existentes, independente do Trump querer mandar uma bomba atômica na China, independente de lá no Marrocos ou Irã, o cara ter um ranço eterno do ex-presidente dos Estados Unidos, ou o cara ter 500 esposas. E na Irlanda, o cara só quiser sentar lá no frio dele com o laptop trabalhando, independente de tudo isso, eles estão realizando comércio. Não dá para um sobreviver sem o outro. Quer dizer, dá até dá, mas considerando a situação do mundo globalizado, que você precisa, para produzir um celular, você precisa de coisa que vem do Japão, do Oriente Médio, do Brasil, da África e de outros países, é meio complicado você se isolar completamente, né? Consolida profundo partido de disseminação, mudanças. Aqui fala ali das mudanças e tudo mais. E aí, globalização da produção ou produção globalizada. Isso é uma parte muito importante de você saber, porque o que ocorre? A partir dessa globalização, algumas coisas vão mudar. Como assim? Vamos falar sobre telefone. Seu telefone tem peças que vieram da Alemanha, da Coreia do Sul, tem minérios extraídos na África, no Brasil, na Ásia, tem um componente que foi criado por um cara do Canadá. Então percebe que, tipo assim, seu telefone pode ter sido feito numa fábrica nos Estados Unidos. Porém, ele tem ali recursos, matéria-prima usada na criação dele, que veio, tipo, de diversos lugares do mundo. Então, se você pega ele ali, e aí vai pegar a caixa ali do seu celular, vai estar escrito lá, Made in, sei lá, USA, feito nos Estados Unidos. Mas se você for analisar cada componente dele, peça por peça,
ele não é feito só nos Estados Unidos. Ele é montado nos Estados Unidos, mas ele tem peça da China, ele tem ideias que vieram de um cara do Canadá, coisa do Japão, do Brasil, enfim, tem coisa de tudo que é canto. Se você for pensar mais além, você vai chegar na criança que está trabalhando lá na Shein. Tá, por que que eu vou estar chegando na criança que está trabalhando lá na Shein? Que essa criança produziu um tênis que um brasileiro comprou, esse brasileiro usou esse tênis para ir na entrevista de emprego, na entrevista de emprego ele passou, foi trabalhar na Samsung ou para Apple, e aí esse cara que comprou um tênis de uma criança que trabalha na Shein 19 horas por dia, tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Trabalhando para criar o seu telefone ou o próximo telefone que você vai comprar. Alright? E aqui tem um exemplo de um Boeing. Oh my god. Um dos marcos da globalização foi o surgimento de blocos econômicos. Tá, blocos econômicos são importantes pelo seguinte fato. Eles ajudam os países a se relacionarem ainda mais, com mais facilidades. Então, os países já se relacionam muito, mas os blocos econômicos fazem com que eles tenham maior facilidade de se relacionarem. Então, dá uma liberdade de movimentação no transporte de itens. Então, agora você não tem mais tantas barreiras alfandegárias tudo mais para transportar um produto. Você consegue transportar em menos tempo, pagar menos impostos, etc. E aí, terceira revolução industrial, os avanços científicos e blá, 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 né? E aí que a gente tem exemplos desses blocos econômicos, né? A gente tem a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Mercosul, que a maioria aqui provavelmente deve saber, que é o Mercado Comum do Sul, o que a gente tem as placas ali. USMCA, que é o Acordo Estados Unidos, México, Canadá, que basicamente dá algumas facilidades na relação entre Estados Unidos e México e para o Canadá, só que assim, é um acordo que em geral você não vai ver muita coisa nele, porque a gente sabe que os Estados Unidos têm N conflitos com o México, né? Então, mesmo que seja um bloco que exista, não vai ser tão falado como os outros. E a União Europeia, provavelmente o bloco econômico mais avançado até hoje, né? Chapinha nos deu uma little anotação aqui, que eu estou me lembrando, dos blocos econômicos, né? Zona de livre comércio, que é o nível mais baixinho, né? Que vai a União Aduaneira e tal, vai ter a TEC, a Tarifa Externa Comum, tudo mais. Então, mercado comum, tem a União Econômica e Monetária e é isso, né? A zona de livre comércio é o nível mais básico, só redução, anulação de alguns impostos. A União Aduaneira vai ter essa tarifa externa comum, que vai anular alguns outros impostos, vai dar maiores benefícios, benefícios melhores do que a zona de livre comércio. Mercado comum, que facilita a circulação agora de pessoas e outros bens. E a União Econômica e Monetária, que junta questões políticas e econômicas, como a União Europeia. Chapini disse que o Mercosul é uma união aduaneira. Mas, pelo fato ali de você agora estar tendo essa placa que te permite ir ali, tipo, do Brasil para a Argentina com uma maior facilidade e tudo mais, eu diria que já tá por um mercado comum. Tanto que o nome é Mercado Comum do Sul, né? Mas, quer saber? Vamos fazer melhor. Eu vou pesquisar isso aqui no Google. Retornamos. E realmente Mercosul é uma união aduaneira. Ainda não é um mercado comum. Vamos, Mercosul. Eu acredito no seu desenvolvimento, Mercosul. Please. Enfim, sigamos. Globalização cultural. A globalização é por troca de costumes, culturas e tradições, né? A globalização cultural vai estar
dizendo respeito a esse quesito de você agora ter o costume, a tradição, adotar algo que antes era de um povo para o seu. Não um produto, não um sistema político, mas um filme, uma série, um tipo de arte que pode incluir tanto literatura como pintura. Adotar algo que era de um outro povo para você. Tá? Adotar, podemos dizer ali, a arte, o costume de um povo, suas tradições para você. E aí acontece o processo de aculturação, que é justamente quando elementos misturais é foda, né? Elementos culturais são misturados. Então eu pego um negócio ali do Japão, eu pego um anime do Japão, e aí a Coreia fala: deixa eu criar um manhwa. A Coreia vai lá, cria um manhwa, e aí o brasileiro vai lá e temos um manhwa e compra um manhwa. E aí os Estados Unidos vê que tá vendendo muito, cria ali mais um negócio que deriva do derivado do derivado do derivado do mangá japonês, e isso chega por todo mundo para vender. Isso daí é uma globalização cultural. A cultura do Japão foi vendida para a Coreia, que vendeu para a China, que vendeu para os Estados Unidos, que vendeu para o Brasil. Né? Isso é um processo de globalização cultural. Dá para a gente dizer, de certo modo, que globalização cultural, aculturação, homogeneização cultural é tudo a mesma coisa. É a passagem ali de costumes, cultura, tradições de um povo para outros. Né? A aplicação dessa cultura. Valores e símbolos culturais pertenciam a uma nação passam agora a estar presentes em vários lugares do mundo. Então, agora, uma coisa que seria antes dos Estados Unidos, o McDonald's, agora tá tipo assim: você pode ir para a África, em algum lugar ali na África do Sul, você vai ver, oh my god, o McDonald's, holy moly, né? Uh, Aspectos que influenciam a globalização cultural, as novas tecnologias de informação, porque agora você, é, muitos anos atrás, você não saberia o que é um mangá. Um japonês saberia. Você, aqui do Brasil, a não sei que você tivesse ido para o Japão, você não saberia, né? Mas agora isso daqui com dois cliques lá, papo, abre o Google, clica lá no microfone, o que é mangá? Você tem uma definição, você tem uma lista de compras, você tem uma recomendação dos melhores mangás. Então, entende que agora se tornou muito mais fácil? E aí a troca constante de bens de consumo. Então, agora, constantemente, nesse exato momento, por exemplo, tem produtos chegando para o McDonald's. Produtos que vão fazer com que essa cultura norte-americana se espalhe, né? E aí tem um exemplo aqui do Halloween, papapá, papapá. Globalização da informação. Globalização da informação surgiu ali pelo desenvolvimento das tecnologias de informação, principalmente pela internet. Receber e enviar informações para todos os cantos do mundo instantaneamente. Então agora a informação ela é global. Você pode não ter o melhor celular, você pode não ter o melhor computador, você pode nem ter uma TV, mas você sabe que a Samsung está lançando o S26, que naturalmente vem com uma película de privacidade. Uou, tecnologia! Então, tipo assim, a informação da mais fútil até a mais relevante foi globalizada. Ela tá chegando em todo canto do mundo. Todo mundo tá sabendo. Você quer o quê? O combustível ficou mais caro por causa dos conflitos que os Estados Unidos está tendo ali no Oriente Médio. Quase todo mundo sabe disso, a não ser que você seja muito jumento e desinformado, né? Então, assim, são coisas que, por mais desligado que você esteja, você vai ver com frequência. Mesmo que você não veja num celular, num computador, você vai ouvir alguém falando, né? Isso daí é óbvio. Globalização cultural, necessidade de transmitir informações. Tá, se relaciona com a globalização cultural, porque agora, para você ter essa globalização cultural, você precisa transmitir informações. Idioma globalizado. Isso é um ponto muito importante, né? Agora que você tem
é, uma, um mundo globalizado, eu ia falar aldeia global, mas eu não quero usar esse termo antes de explicar, né? Então, foda-se. Agora que você tem um mundo conectado, um mundo globalizado, você precisa se comunicar. E não rola você a cada 5 minutos abrir o tradutor para jogar alguma coisa, porque o cara que você está falando vem da África do Sul. Então, por isso foi criado um idioma globalizado. Ou melhor, foi considerado, né? Porque o inglês já existia. Ele foi se tornando um idioma globalizado pela influência cultural e informacional que os Estados Unidos têm. A influência dos Estados Unidos na globalização fez com que o inglês se tornasse esse idioma globalizado, né? Beleza, a gente tem variações de inglês, a gente tem o inglês norte-americano, o inglês britânico, o inglês de um país aleatório na África que fala inglês, vão ter pequenas variações ali, né? Mas em geral é, é praticamente a mesma coisa, você consegue entender o que um cara tá falando, né? Então, agora ao invés de você a cada 5 minutos você abre o dicionário e jogar lá, mandarim, japonês e ficar traduzindo os negócios, você tem um inglês ali para dar uma facilitada na sua vida. E estudar na escola e a professora mandar você fazer a porra de um panfleto falando sobre alimentação saudável. Cara, não é aula de biologia, não, mano. É aula de inglês, cara. Conjugar o verbo to be, blá blá blá. Perdão. E aí, vantagens e desvantagens. Como tudo no mundo, temos vantagens e desvantagens. Separei as que eu considero mais interessantes aqui, né? Vantagens: facilidade no acesso a produtos importados. Então, agora você consegue pegar produtos internacionais com muito mais facilidade, né? Mesmo que esse acesso seja desequilibrado, seja desigual, né? Mas você consegue. Vai ter um cara que vai conseguir comprar toda a coleção que foi lançada ali, sei lá, por uma loja de grife, o cara vai conseguir comprar toda a coleção, que dá um total de 188 mil dólares. E aí você vai ter um brasileiro que juntou o ano inteiro, compra uma peça de mil reais, não é nem US$ 1.000, e dá para a amada dele. Obviamente é desigual, mas agora você tem uma maior facilidade para ter esse produto importado, mesmo que o acesso seja desigual, né? Promove o desenvolvimento tecnológico, então a tecnologia se desenvolve, a coisa que a gente mais viu são 3 revoluções industriais, a gente está chegando a viver a quarta, né? Então é algo que a gente vê com frequência. E potencializa, facilita, aumenta as trocas comerciais e internacionais. Agora você fazer comércio, você fazer compra e venda, tá muito mais fácil também. Desvantagens: a gente tem a concentração de riqueza, temos um grupo isolado e muito pequeno que é muito, muito, muito mesmo mais rico do que o restante do pessoal, né? Então a riqueza vai estar ali, naquele grupinho. Aculturação, que pode descaracterizar os costumes locais. Então aqui a influência da cultura de outros países pode estar influenciando ao ponto de talvez cancelar a cultura daquele local, daquela região. Uso da internet como veículo para atividades legais. Então agora você pode ter internet como um meio muito mais fácil de cometer crimes, né? Não só no seu país, mas em outros países, né? Como por exemplo o hacker que criou a maior rede de comércio ilegal no mercado negro, né? Na Dark Web. E aí, tipo assim, foram vendidos órgãos, drogas e o que mais você imaginar, até escravos, né? Então, é uma questão aí também política, podemos dizer assim.
Integração política, nada, eficiência de globalização, integração econômica. Aldeia global. Chegamos aqui num ponto interessante. Aldeia global, para alguns autores, para alguns geógrafos, é usado para referir à globalização, né? E aí alguns deles vão falar ali que com a aldeia global ocorre a hegemonização cultural, que é a aculturação, que é a globalização cultural, né? Os costumes dominantes dos Estados Unidos, por exemplo, se impondo sobre os mais fracos, sobre os regionais. Mas o economista e geógrafo David Harvey tem uma definição um tanto diferente e que é bem bacana que você saiba. Foi citada, foi criada nessa obra dele a condição pós-moderna. Ele vai falar da aldeia global e a compressão espaço-tempo. Para ele, esse aldeia global vai ser referente a uma aldeia em que tá tudo, as coisas estão todas perto uma das outras, né? Então mesmo que o que você compra esteja a 5.000 quilômetros de distância, cruza o oceano rapidinho em um avião, né? Então, isso é o estar mais perto, não fisicamente, mas relativo ao tempo, né? E essa aldeia global, a compressão espaço-tempo, vai dizer respeito justamente a isso. Agora, você percorre a mesma distância, só que um tempo muito mais curto. É como se ao invés de percorrer 5.000 quilômetros, você percorresse 100 quilômetros, 500 quilômetros. É como se fosse tudo muito, muito mais perto, mesmo que não seja, né? Quando você analisa que uma viagem de barco durava antes, mais ou menos ali, a, 6 meses, hoje em dia você faz de avião em 12 horas, 16, 18 horas no máximo, ou você faz ele em um navio mega ultra luxuoso em 2 dias, né? Então tem esse ponto. Isso é a compressão espaço-tempo, a aldeia global para David Harvey. Críticas à globalização, beneficia apenas as elites, países dominantes. Isso daqui é óbvio, né? A gente já sabe. Você vem aqui, tá com a referência, né? ELA. Ou USA. Ah, magal. Ampliação de renda, tudo mais. Outro ponto importante, Milton Santos. Milton Santos. Santos é foda, né? Milton Santos. É porque eu tô com sede, né? Eu quero beber água. Mas já tá acabando aqui, relaxa. O geógrafo Milton Santos tem uma obra chamada Por uma Outra Globalização. Essa obra dele vai dividir a globalização em 3 tipos. Ah, magal. Globalização como fábula. Fábula é uma história fictícia, irreal, que dá uma lição de moral, né? A globalização como fábula vai dizer respeito a uma globalização, a ideia, ao pensamento de uma globalização perfeita, justa, perfeitamente igualitária, que não ocorre. Isso daí é uma utopia. Ele também propõe a globalização como perversidade, que é a globalização real, com suas desigualdades, defeitos, injustiças, preconceitos e tudo que há de ruim. Essa é a globalização como perversidade, é o completo oposto da globalização como fábula, é a globalização real. E ele propõe uma que pode ser alcançada, a que seria ideal de se ter, né, que a gente pode obter, que é a globalização como possibilidade. Inclusive o nome dela diz isso, traz isso, né? Possibilidade, a possibilidade de uma globalização mais justa e igualitária. Ele está querendo dizer que ela vai ser utópica, vai ser perfeitamente justa e igualitária? Seu coleguinha vai ter um PS5 com 500 jogos e você também? Não, mas ele está querendo dizer que a globalização pode ser um pouco mais justa. Seu coleguinha tem um PS5 com 500 jogos e você tem um PS5 e você paga a PS Plus, tendo acesso a 200 jogos. Entende? É uma
proposta mais realista, mas ainda assim longe. Nananã, foda-se, 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 foda-se. Outra definição de globalização fala que está em constante evolução. Aqui dá um exemplo aqui da aldeia global, compreensão espaço-tempo, né? O avanço realizado pelos sistemas de comunicação e transporte, nananã, aldeia global. A aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, que remete à ideia de integração mundial. É basicamente ali o conceito de David Harvey, né? Meus transportes estão deixando de ser um obstáculo, comunicação encurtada, tudo mais. Ó, vai chegar na Nine Souls na PS Plus. Você é louco. Compensa. Eu queria comprar na Steam, mas, né, tô liso. Senhoras e senhores, para a alegria de vocês e para minha alegria, o conteúdo que o Chapini demorou um bimestre inteiro para explicar foi explicado em 40 minutos. 41, né? Muito obrigado. Em breve chega o vídeo de história. E é isso. Hasta la vista, muchachos.